Em nome do Ponto de Cultura Ferrinho, eu quero saudar você, saudar a professora Jennifer Cuti. Para nós, assim, esse espaço virtual é uma oportunidade de aprendizado também, da gente estar podendo socializar os nossos debates, questões, aprendizados também. Então, é um momento de estudo que nós, do Ponto de Cultura Ferrinho, um ponto localizado na Vila dos Ferroviários, no bairro Maitá, na zona norte de Porto Alegre, está num momento de estudo, de aprendizado. Então, para nós, essa oportunidade com a professora, com essa videoaula, com esse debate, é muito importante para a gente poder estar compartilhando as nossas questões, ao mesmo tempo estudando, e podendo trocar essa experiência com vocês também, que vêm de diferentes lugares, alguns provavelmente dessa área da museologia, outros de outras áreas. Quero, então, iniciar, né, fazendo essa saudação, né, que sejam bem-vindos ao Espaço do Ponto de Cultura Ferrinho online, e esperamos vocês em outra ocasião, possivelmente, para que possam conhecer o nosso espaço físico lá, né, e a gente poder, então, seguir essa conversa, né. O Ponto de Cultura do Ferrinho é um ponto que basicamente se centra na memória, então esse é um espaço de memória, né? Essa é a nossa linha principal de trabalho, de pesquisa, de atuação. A gente está, então, iniciando aqui essa videoaula hoje com vocês sobre bens culturais, né, e conservação de acervos, que são os bens culturais, e de que forma a gente pode conservar eles, ainda mais em tempos de pandemia, né? Eu sou a Paula Malman, eu participo do Ponto de Cultura do Ferrinho desde a sua construção, da sua implementação, e esse ponto conta também com a presença do Eugênio Barbosa, que está aqui. O Ponto de Cultura, que ele nasce em 2014, 2015, ele é esse aqui, como vocês podem ver. Ele fica localizado no Maitá, ele surge como agremiação nos anos 60 e 63, né? Trabalha basicamente a partir da presença dos ferroviários naquele local. Aqui a gente tem a figura do seu Hélio, que é o Hélio Silveira, o guardião do espaço, né? Uma pessoa que é um ex-ferroviário aposentado e que luta muito, né, para o reconhecimento desse espaço como centro cultural ativo em Porto Alegre. Então a gente apresenta aqui a figura dele, porque ele é a pessoa que ele é o detentor, o guardião do nosso acervo, né? É a partir dele, então, que esse trabalho é possibilitado, né? E mantém o espaço físico do local, muito através do engajamento dele. Aqui eu peguei uma foto feita do acervo pelo Eugênio e pela Bárbara, da rede ferroviária, porque a gente vai pensar um pouco, né, sobre essa questão dos bens culturais. E eu venho da antropologia, sou formada em antropologia, e a minha contribuição aqui para esse debate, né, ela é pensar de que forma a antropologia ela vem complementar essa discussão né, do patrimônio cultural, né, dessas políticas de patrimônio cultural, né, do reconhecimento, principalmente, desses patrimônios. E enfim, aqui vem a fotografia de um documento, um papel, né? Mas o que ele traz são histórias, experiências, significados. Aqui é o espaço em diferentes momentos de reuniões políticas, momentos de exposição. E aqui é o nosso contato, né? Do Ponto de Cultura. Já iniciei a fala aqui, né? Mostrando um pouco do Ponto de Cultura, como eu vinha falando, né? A questão da antropologia. Pegando mais foco no Brasil, né? Antropologia aqui, a partir dos anos 70, começou um pouco antes com o Centro de Referências Culturais, se começou a levantar essa discussão de que o patrimônio, de que a cultura, né, no caso, o que deveria ser reconhecido como memória e nacional e de identidade, é muito além do que um monumento, né? Então, a antropologia, ela começou a trazer essa importância do que o que a gente hoje vai entender nesses termos do material e do imaterial, mas é agregar a experiências dos sujeitos com esses objetos de memória, com os processos também, né? Porque então começou a se expandir, se entender que não é o objeto apenas em si, existe a experiências dos sujeitos, esse patrimônio, ele não é só
um reconhecimento por parte do Estado, ele é também fruto de uma mobilização de coletivos, de sujeitos, de diferentes, inclusive, agrupamentos étnicos. Então, a antropologia, ela começou a ampliar, ela atuar por dentro das pessoas que começaram, os técnicos do IFAM também, e os antropólogos como pessoas que estão atuando nesse processo, a complementar e a expandir também essa noção de bem cultural, né? E então ela entra basicamente para trazer um pouco desse complemento que é o intangível, que são as nossas memórias, os códigos, significados de experiências sociais, né? Inclusive, existem aí muitos debates, tanto institucional por dentro do IFAM, né, sobre o que se privilegia na hora de reconhecer um patrimônio, mas também essa importância do protagonismo dos sujeitos sociais e políticos de se apropriar, né, digamos, da sua história, de seus hábitos, costumes e demandar politicamente. Então, na verdade, vem um espaço político também de disputa, de reconhecimento nessa arena do que é o nosso legado cultural, né, do que é aquilo que a gente quer deixar e por que isso e não aquilo, né? Então, o bem cultural ele é uma escolha, na verdade, uma escolha que a instância que reconhece faz, a escolha que os sujeitos, né, os culturais, eles fazem também da sua articulação. E se a gente for pensar mais a fundo, só mencionando, né, na verdade, a gente, entende que a antropologia, ela vem complementar, então, esse debate, né, que é fazer também com que as pessoas acessem esse bem, né, esse bem cultural, mas na verdade ela vem muito antes, né, se a gente for pensar no que é cultura. A antropologia, ela foi essa ciência que trouxe esse conceito que hoje é institucionalizado pela política, pelo Estado também, né, e então a gente teria esse entendimento de que a cultura não é só a alta cultura, né, a cultura é o que os sujeitos vivenciam, criam nas suas experiências simbólicas. E daí isso se diversifica, né, dentro da riqueza humana, a depender da geografia, da história, enfim, dos conflitos. Então, existe hoje, né, é muito importante isso para a nossa identidade brasileira, essa questão da diversidade, né? Inclusive, memórias que não tinham seu espaço de reconhecimento da nossa formação social, cada vez mais, né, tem feito esse debate, esse protagonismo, né? Então, assim, é muito amplo. Hoje entra, né, como patrimônio terreiros, centros de memória que são periféricos. Então, esse debate ele é bem contemporâneo. Além da gente entender também, né, que dentro do patrimônio entra a questão também dos próprios ambientes naturais, né, dos próprios espaços, dos próprios direitos da natureza, que é um debate bem atual que a gente vem vivendo, né, e muito, muito importante. Então, acho que essa ideia de pensar o que é o bem cultural, como que esse bem forma a nossa identidade, qual o percurso que nós, como sujeitos, fazemos, e esse bem faz nas nossas trajetórias, e de que forma a gente se apropria dele, né? Porque se a gente for olhar para a nossa experiência individual e se questionar também, não só coletiva, mas individual, quantos monumentos a gente viu, como é que a gente se relaciona com eles, nós vamos aos museus, não vamos, espaços, experiências, costumes, festas, inclusive doces, modos de fazer, tudo isso, na verdade, a gente tem uma experiência múltipla que nos forma, né, em relação a esses bens e numa primeira leitura a gente às vezes pensa eles muito fora de nós, mas na verdade são experiências também que a gente tem e que enfim, fazem parte, né, da nossa formação. Então, a ideia, basicamente, é comentar um pouco dessa parte da experiência da antropologia, porque no Centro de Memória do Ferrinho, embora nós temos um grande acervo em formação, a gente está nesse processo de começar a formar esse acervo, e tem muitos documentos, experiências, fotografias, basicamente também a experiência do sujeito narrar a história, da sua prática, esse discurso que se tem a partir dos objetos, esse é basicamente também um elemento importante desse patrimônio, aquilo que é transmitido, né? E tem muito aí a experiência da cultura oral também, da tradição oral, da narrativa, da fala.
Então é isso, assim, fazendo essa introdução, agradeço bastante a presença de vocês em nome do Ponto de Cultura, convido vocês a seguir as nossas páginas, a gente vai estar divulgando esses conteúdos e passar a palavra para a professora Jennifer Cuti, que vai apresentar para nós um pouco, dando continuidade sobre os bens culturais, mas também a prática de preservação. Para nós esse conhecimento é valioso, a gente agradece bastante, né? E combinar então com os demais que depois que a professora encerrar a fala dela, a gente vai ter um momento de conversa, perguntas, colocações. Então é isso, Jennifer, está contigo. Bom dia a todos, obrigada pela presença, obrigada pelo convite, Paola, pela organização primorosa. Eu já sou fã do Ferrinho, ainda não conheço fisicamente, né? Obrigada, Eugênio, e espero que todos estejam bem. Então, eu preparei um material para nós nos sentirmos provocados inicialmente, nessa reflexão de bens culturais, que a Paola colocou tão bem. E, em seguida, nós temos um conteúdo de conservação, bem atualizado, que tem como referência institutos internacionais. Então, no curso de Museologia, que eu estou coordenando agora, é um curso que tem 12 anos, eu atuo há 11 anos, eu sou arquiteta por formação, e só para deixar claro, enfim, da onde eu venho, mas a gente vem trabalhando com a conservação na perspectiva da ciência do patrimônio, né, que é chamada de Heritage Science. A gente tem muitas referências na língua inglesa. Então, vou compartilhar a tela e aí vocês fiquem à vontade para, no final mesmo, vou tentar não sobrecarregar, viu, gente, com tanta informação, mas ao final fiquem à vontade para colocar as questões de vocês, identidade da fala de hoje, né? Minha formação como arquiteta, eu venho trabalhando com direitos humanos também, e o meu contato. Vocês viram que eu ingressei como projeto do IAB, então eu tenho utilizado esse Gmail para qualquer dúvida que vocês tenham, escrevam querendo algum texto, fiquem bem à vontade para me escrever, memoria.arc.urb.rs, é uma pesquisa, enfim, na memória da arquitetura e do urbanismo, @gmail.com. Tá? Fiquem bem à vontade mesmo. Eu coloco assim, nós temos no título bens culturais, não? Então, bens, nem todos culturais, o que transforma um bem em cultura, em reconhecido como bem cultural, o que faz essa transposição, e para quem? Esse para quem é bem importante, a perspectiva antropológica da base para essa discussão. E eu coloquei duas imagens aqui. Nós temos à esquerda, vocês vão reconhecer, eu já vou falar onde é, mas com essa riqueza de detalhes desse prédio, os bens integrados, nós poderemos inicialmente dizer sim, é um bem cultural. Aqui é a Capela Sistina, né? É a última visita nos museus do Vaticano, perdão. E o que é importante pensar? Esse olhar de para quem, e quem já visitou, em 2018 eu estive lá, a gente pensa que o que transforma a Capela Sistina em patrimônio da humanidade? Isso tem a ver com o para quem, e tem a ver com culturais, com valores. Quando a gente fala em patrimônio, a gente se refere à valoração, não valorização. Ou seja, um conjunto de valores que nós tivemos em algum momento histórico, artístico, estético, e hoje em dia nós trabalhamos com um valor de diversidade, com outros tantos valores. Valor de testemunho, que se refere às narrativas. Então, a Capela Sistina, sim, é uma narrativa de arte, os bens integrados são de materialidades distintas, né, que vai ser a discussão logo em seguida. Então, essa riqueza toda da foto da esquerda sinaliza, sim, patrimônio da humanidade, especialmente do Ocidente, não só do cristianismo, né, mas também muito das artes e de uma forma de pensar essa relação da religião, né, com toda a constituição da sociedade. À direita, nós temos um monumento aqui, para quem é de Porto Alegre vai reconhecer. Nós temos obras integradas a essa estrutura em concreto, são obras do Chico Stockinger. Então, a gente pensa esse para quem? Apenas para os porto-alegrenses que passam por esse monumento junto à praça, uma região bem central, ou um patrimônio do país? O Chico Stockinger foi um artista reconhecido no âmbito nacional e também internacional, né? E aqui nós temos obras bem expressivas. Então, coloco
não tenho essa resposta ainda, mas vou tentar construir com vocês. 3 imagens. A de cima, Auschwitz, naquela entrada com uma frase clássica, né? O trabalho liberta. É muita discussão sobre isso. Auschwitz se tornou um memorial visitável. E para quem passa por esses espaços, né, por um conjunto de espaços integrados, remete à barbárie do Holocausto, porque esse espaço foi tornado memorial. Né? Então, esse para quem, né, é para quem humanidade, e aí não entra só o direito de memória, que é uma perspectiva que nós tínhamos nas imagens anteriores, mas o dever de memória, que é um imperativo categórico disposto por Adorno, a Escola de Frankfurt, né, um filósofo importante, em que ele sinaliza o seguinte: não é só um direito rememorar, é um dever para que não mais se repita. Então, essa barbárie está disposta e está acessível, né, quem for visitar, justamente nessa perspectiva do imperativo. Abaixo, eu tenho, para quem ouviu falar, ou enfim, eu pesquisei um pouco mais e produzi um artigo sobre o genocídio de Ruanda, país na África Central, um genocídio de 94, e aqui uma entrada do memorial do genocídio em Kigali. Kigali é a capital do país. E aqui a imagem de uma das igrejas que permaneceu como espaço memorial. São as pessoas, as roupas, né, das pessoas dispostas, lembrando a barbárie, as pessoas que eram enganadas, enfim, entravam em emboscada para serem mortas na igreja. Foi um genocídio étnico, não apenas étnico, né, sempre envolve questões econômicas e políticas, nós sabemos disso, mas marca também essa perspectiva do dever de memória. Então, esse para quem é para todos nós, para a humanidade, não só numa perspectiva ocidental, mas também oriental. Aqui eu trouxe, né, essa imagem dos primeiros registros sonoros. Tem registros anteriores a esse, né? É uma pesquisa que eu desenvolvi em algum momento. Então, eu trago um pouco essa descoberta, enfim, essa né, criação de Berliner, em 1887, né, dessa superfície que logo, um pouquinho mais adiante, se transformou nos discos. Né? Nós temos discos com materiais diversos também, ainda se faz, né, a matriz, e aqui à direita, a imagem da direita, o gramofone. Então, a gente pensa que essas descobertas também, ou que essas criações humanas, eles são bens de uso, né? Tem utilidade, tem uma funcionalidade, e são bens culturais, né? No momento que se sinaliza uma trajetória, aqui no caso, no exemplo, dos registros sonoros. Então, esse para quem também, de novo, para nós, humanidade, né? Para todos nós. Caneta Bic, né? Alguns de vocês devem ter acompanhado, foi até um pouco polêmico, né? Ela passou, é uma caneta que todo mundo tem, né? Ou já teve acesso, utiliza ou não. Ela passou a compor o acervo do MoMA, Museu de Arte Moderna, em Nova York. Então, a gente pensa que esse design e essa funcionalidade, um design clean, digamos, né? Que resolve, ele passa a compor, e essa é a segunda imagem, esse acervo, né? Então, compõe uma coleção do Departamento de Arquitetura e Design. Então, nós pensamos que se para quem está relacionado, e esse patrimônio cultural, esse bem cultural, está relacionado ao design, então interessa as pessoas que estão voltadas a isso, mas todos nós somos consumidores, né? Existe uma difusão enorme dessa caneta específica e dos produtos da Bic também. Então, marcas também podem ser reconhecidas como patrimônio. Aqui 2 imagens. Essa primeira é um print da tela do Museu da Pessoa, é um projeto criado no contexto paulista, é um museu todo virtual, em que as pessoas submetem, qualquer pessoa pode submeter a sua narrativa, em vídeos, tem um formato para enviar, e passa a compor, né, essa coleção. São diversas coleções com temáticas, enfim, é um projeto da década de 90. E o que é importante, nesse segundo print, ainda do Museu da Pessoa, fala numa missão.
que diz assim: nossa missão é transformar a história de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. Né? É uma perspectiva bem halbachiana, né? Halbach nos traz que a narrativa de uma pessoa tem a força e a potência de todos. Né? A gente representa coletivos, a gente participa, por exemplo, da URGS, né? Onde eu dou aula, onde eu estou participando da URGS há 26 anos, e há 26 anos eu trabalho com patrimônio, e outros grupos que a gente participa também, enfim, diversos, cada um de nós. Então, a gente representa também esses coletivos. Isso tem força de patrimônio da humanidade, essa foi a proposta. Toda a criação de um museu vai passar, sim, pela definição da missão, que não é tão simples, né? É uma discussão do coletivo, das pessoas que estão comprometidas com esse museu e com essas coleções. Nem todo bem cultural está patrimonializado ou está também, ele tem um indicativo de valores, mas nem todos estão musealizados, né? Existe um processo para musealização que eu já vou falar em seguida. Aqui, só para a gente ter uma ideia também, existe um conceito da Valdiza Camargo Guarnieri, né? Ela é bem importante, a Valdiza, como pesquisadora do âmbito da museologia, esse esquema à esquerda, em que ela nos traz o fato museal, o fato museológico, que é uma relação de interdependência e de transformação de um objeto ou de um conjunto de objetos, documentos, enfim, com o sujeito, aquele que olha, esse para quem, aquele que se transforma. E é daquele, a partir desse, que representa o coletivo, que esse objeto foi musealizado. Então, tem uma relação muito íntima, né? Muito ontológica nessa relação, e isso tudo acontece num contexto determinado. Ou seja, cada museu é único, cada processo de musealização e transformação de bens em bens musealizados é único. Cada grupo de pessoas que olha e que define a sua missão, e a partir da missão, o documento chamado regimento interno, que é o início, né, que a gente precisa ter, esse documento, né, vai dar a criação, o start, depois tem algumas etapas, e um espaço, né, se for físico, para a gente musealizar. Isso tudo é único. Existem parâmetros deontológicos nas cartas patrimoniais, né? E essa trajetória do patrimônio é muito expressiva pós-Segunda Guerra Mundial. Existe uma transformação em diversos âmbitos da museologia, que eu já vou falar desses âmbitos, e tudo isso vai acontecer dentro da especificidade. A musealização é essa extração física e conceitual de uma coisa de seu meio de origem, transformando-a em museália. Então, há uma mudança de estatuto desse documento ou desse conjunto, né, passando a compor a museália, que pode ser identificada como patrimônio da humanidade, ou como patrimônio nacional ou regional também, né? Essas abrangências também territoriais a gente pode discutir nesses processos. Bom, aqui tem um esquema muito interessante da professora Cristina Bruno, eu fiz uma adaptação, então os bens culturais estão lá em cima, né, identificados em valores iniciais, que pode ser o valor de testemunho, como eu falei, pode ser mais 2 ou 3 valores, ou um conjunto de valores. Eles passam a compor museu, ou centro de memória, enfim, e vão gerar produtos dessa musealização, que é o que está aqui delimitado por um box laranja, né? E esses produtos vão ser acessados pela sociedade. Então, é devolvido, transformado. Nesses âmbitos do museu, nós temos as questões mais técnicas, que é onde está a conservação e a documentação, que é o conhecimento técnico, né, fundamental dos museólogos que estão aí se formando, né, no nosso contexto aqui, o Rio Grande do Sul, na URGS e na UFPEL. Nós temos aqui, especialmente, materialidade como centro da conservação e significados e também trajetória, que faltou colocar aqui, histórica, enfim, na documentação. A descrição é fundamental para esses dois âmbitos. Então, se eu não souber descrever, se eu não souber que material é melhor que eu coloque na ficha. Não tenho conhecimento, não temos ainda essa informação. Ao invés de colocar uma informação equivocada, né?
sem uma precisão. Então, é importante que seja muito precisa a descrição e como é feita. Hoje a gente vai falar mais da conservação, né? A pesquisa museológica, que toma por base esses dois âmbitos e desenvolve, a partir das suas metodologias, né, que tem um diálogo, sim, com a antropologia, com a história, com as ciências da Terra também, com a química, com a física, né? Elas não estão distantes da museologia, ao contrário, estão muito próximas, e desenvolve esse estudo que vai aprimorar essa relação de valoração. A pesquisa museológica é o que nos possibilita valorar, identificar esses outros valores, que eu falei, valor de diversidade, valor de mobilidade, enfim, temas que estão aí colocados na sociedade. E a comunicação museológica, né, nós temos a exposição como esse instrumento fundamental de interface com a sociedade e ações educativas, ações de acessibilidade, enfim, conjunto que se relaciona nesse âmbito. Existem outros, né, mecanismos que compõem o museu, isso seria o básico, né, o básico do básico. É muito difícil a gente chegar a ter pesquisa museológica, é difícil conseguir finalizar um inventário também, mas aqui a gente tem esses 4 grandes âmbitos, temos âmbitos administrativos, enfim, e tudo isso gera produtos, como eu falei, que são os objetos conservados, né, com essa perspectiva de acesso, né, a outras gerações, o gerenciamento da informação, poder acessar, né, se a gente tiver um conjunto de 11 mil itens, por exemplo, que é bem comum. Isso nós temos no Museu Júlio de Castilhos, em torno disso, 11 mil itens. Eu preciso localizar, né, para desenvolver planos, projetos, enfim. As narrativas expográficas, narrativa nesse sentido de que o sujeito transforma também e precisa deixar suas marcas nessas exposições. Elas não são fechadas, não é um discurso, né? O museu traz, sim, o seu discurso, mas elas são narrativas, tá? Numa perspectiva de Paul Ricoeur, que a gente pode falar um pouquinho. Estratégias educativas, né, que sim se referem ao contexto, as pessoas precisam se sentir parte e apropriadas, é necessário, e os programas culturais. E aí nós vamos cumprir a função social do museu. Aqui para a fala de hoje, né, eu preparei bastante conteúdo, como eu falei, mas vocês me avisem o horário, Paola, qualquer coisa puxa minha orelha, se eu estiver falando demais, né? Eu preparei bastante material para a gente discutir, pensando assim, nós temos alguns institutos internacionais que nos proporcionam a difusão de conhecimento no âmbito do patrimônio. Aqui no Centro ICRON, é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisa em Preservação e Restauração também, localizado em Roma, e é um dos principais, é certamente o principal instituto, né, que está ligado à Unesco, enfim, à ONU, e que nós temos acesso ao conhecimento que é difundido em outras instituições a partir dele. Ele promove cursos, né, em vários países, tem encontros que a gente participa, enfim, é uma instituição bem importante, acessem o link do ICRON. Acho que vocês podem se valer tá difundido, tem um canal de YouTube, enfim, acessem esse instituto. O Instituto Canadense também, que produz uma das pesquisas mais aprimoradas no mundo em conservação, sobretudo, eu coloquei na conservação, ele trabalha em outros âmbitos, e o Goethe Conservation Institute, também central para nós no âmbito da pesquisa que eu falei para vocês da ciência do patrimônio, Heritage Science, que não trabalha com a intervenção, que é própria de um outro profissional, né, o conservador restaurador. A gente não restaura, né, o museólogo não restaura, mas faz sim, desenvolve pesquisa de extrema qualidade, com equipamentos aprimorados, um pouco essa imagem aqui dessa pessoa, né, fazendo uma avaliação, avaliações forenses, avaliações de autenticidade, avaliações que possibilitam identificar que material que nós temos, para que isso se torne viável, para que isso se torne sustentável e possa reduzir gastos dos museus nessa análise. O LACICOR, Laboratório de Ciência da Conservação da Federal de Minas, que criou a Antecipa, que é uma associação que a gente participa, alguns cientistas do patrimônio, voltada para pesquisa nesse âmbito, pesquisa também aprimorada
nessa perspectiva. E aí, sim, o ICOM, do contexto do Reino Unido, que é uma associação também, né, bem na linha da Antecipa, que publica, é possível vocês acessarem. Então, algumas referências da aula que eu produzi a partir desses institutos. Então, a ética na conservação. Vocês conhecem essa imagem, né? Sobretudo essa da direita. Né? Viram o que aconteceu? Nós temos agora uma outra obra também no contexto espanhol, né? Que passou por uma intervenção de uma pessoa que não tem conhecimento, né? Eu falo assim, não é uma piada, é algo muito sério. Aqui no centro nós temos o bem na situação de degradação, que seria uma intervenção até onde é possível recuperar informação de imagem, enfim, todas as questões muito detalhadas da conservação-restauração, né, que é um âmbito que a gente não atua, mas que a gente dialoga, e o resultado da intervenção dessa pessoa leiga, não? Que entendeu que seria interessante fazer uma intervenção, mas a gente identifica, bom, é o conhecimento científico, técnico do conservador-restaurador, cada um, eu relaciono com o médico, né? Tem o médico reumato, né? Tem o médico cardiologista, enfim, então cada um na sua área de conhecimento. E o conservador-restaurador também, de pintura de cavalete, de determinadas técnicas, né? De papel, enfim. Então nós temos alguns âmbitos aqui. A conservação preventiva, que é o enfoque de hoje, né, ela é âmbito de atuação desses três grandes grupos de profissionais, museólogos, bibliotecários e arquivistas, né, eles executam a preventiva, planejam também, conservador-restaurador, né, esse profissional fundamental que tem graduação no Brasil, tem pós-graduação também, e o cientista da conservação, né, que muitas vezes ele tem um doutorado na química, na física, em algumas engenharias, enfim. Então, essa imagem aqui em cima, representando o que seria né, um conjunto de instrumentos para recuperação física, né, do conservador-restaurador de um documento, e aqui as análises extremamente rigorosas, científicas, né, da ciência da conservação. Todos são fundamentais, né? Esses primeiros profissionais, eles estão no âmbito mais de uma gestão, eles precisam dialogar muito bem com esses outros profissionais, mas respeitando os limites de atuação. Nós temos 3 âmbitos de conservação definidos pelo ICOM, Conselho Internacional de Museus. Então, eu não descrevi aqui, mas vou lembrar para vocês que é a conservação preventiva, a conservação curativa, que está aqui, já vou explicar, e a conservação reparadora, também chamada de restauro ou restauração. Essas 2 últimas são âmbitos de atuação do conservador-restaurador. E a primeira, né, a conservação preventiva, é um âmbito de atuação de todos, em que pensamos e atuamos nos invólucros, naquilo que protege o patrimônio, e não é uma intervenção direta. Analisamos, sim, de forma não destrutiva ou destrutiva, tirando um pedacinho, para entender o que é, né? Como fazer uma biópsia numa pessoa, né? Para identificar o que tem, o que está acontecendo. Aqui, assim, isso foi definido pelo ICOM, né? O Conselho de Museus, em 2008, né? Esses 3 âmbitos. Aqui nós temos, nesse quadro, a mudança de paradigma bem marcada, e isso, asseguro para vocês, passou a ser desenvolvido, essas metodologias, essas 2 aqui, a partir, assim, de uma forma muito mais intensa, a partir dos anos 70 para cá. Então, é muito recente. Antes, nós tínhamos, sim, uma atuação de baixa eficiência, tanto a restauração quanto a conservação curativa. Elas são extremamente onerosas, porque, primeiro, elas geram impacto, né? Eu já tenho o bem degradado. A curativa, ela faz uma atuação no bem que já está em processo de degradação, de descaracterização. Eu tenho perda de valor também, né? De valor monetário. E aí eu vou estancar. Então, uma intervenção direta, em que eu preciso do conservador-restaurador, e tem baixa eficiência, e é onerosa. O restauro, a restauração, o bem já se degradou, já se descaracterizou.
ele já está num novo momento, como diria a Carta de Veneza, lá de 64, que é um desses documentos deontológicos, né? Então, a partir daqui, nós temos também todo o imaginário do restauro, que é excelente, mas que gerou, sim, o bem já, ele não passou por uma previsão do que ele poderia sofrer, em princípio, ou passou e sofreu com a degradação. Então, baixa eficiência e alto custo, né? Ambas não são sustentáveis. E aí, 57 a 77, nós temos publicações bem importantes no contexto inglês, que sinalizam esse olhar para o clima e para outras características no entorno imediato ao bem cultural, aos conjuntos. E a conservação preventiva passa a ganhar essa forma de metodologia de trabalho, né, de uma atuação ética e de alta eficiência, de baixo custo dentro dos acervos. Uma intervenção indireta, então não atua no objeto, mas no entorno, que pode ser o invólucro até o entorno urbano, a gente já vai ver essas camadas, e também ela nos traz uma proatividade, evita danos e descaracterizações. Tá? Ela está dentro dessa noção de gestão e planejamento. E o gerenciamento de riscos é uma outra metodologia com instrumentos bem aprimorados, tabelas, enfim, que a gente pode aplicar também nos museus, bibliotecas e nos arquivos, e que nós temos, sim, uma redução de danos e de perdas, né? Também de alta eficiência. Aqui esse conjunto, essa é uma imagem que está colocada no ICROM, na página de acesso, onde nós temos lá a conservação preventiva e os causadores da deterioração. Então, causas naturais, causas humanas, né, nos dois âmbitos. Aqui à esquerda, ações ou efeitos drásticos e imediatos, perdas a partir de fogo, por exemplo, ou de inundações, ou de outras situações, não só com origem de tempestade, enfim, mas também com causas humanas, né, que a gente chama de fatores antropogênicos. E aqui à direita, efeitos cumulativos e lentos, né, que estão acontecendo, que estão degradando, e que a gente precisa direcionar nossas atenções. Né? Tudo isso se refere, sim, a uma gestão, tudo isso se refere à conservação preventiva. Então, efeitos tanto de ordem administrativa, quanto agentes que estão colocados aí, agentes biológicos, como a gente chama, e outros tantos que eu vou tentar descrever. Aqui são esses 10 agentes que a gente trabalha. O Instituto Canadense organizou esses 10 grandes agentes, e é bem importante compreender cada um deles. Eu vou passar muito rapidamente, né? A nossa aula, esse aqui é um semestre inteiro de uma disciplina, né? Mas aqui a gente consegue ter uma aproximação. Vocês vão encontrar cada um desses agentes descritos em documentos lá no Canadian Conservation Institute, sobretudo em inglês e francês, né, que são os idiomas do contexto canadense. Bom, forças físicas se refere, sim, a terremotos, a degradações decorrentes de alguma trepidação, alguma situação nas edificações, ou mesmo na guarda, uma guarda incorreta, um manuseio, um transporte incorreto também de objetos. Essa imagem está muito pequenininha, se alguém precisar, quiser, me mandem um e-mail, aquele e-mail que eu coloquei bem no início da aula, e eu posso enviar a apresentação sem problema algum. Né? Eu converso aqui com a Paola, com o Eugênio, a gente pode encaminhar. Ali a imagem que eu coloquei é um objeto paleontológico, cheio de detalhes. Então, se eu tiver um manuseio incorreto para exposição, para guarda, eu posso degradar. Pode cair um pedacinho, quebrar. Isso tudo são forças físicas, né? Criminosos, vandalismo, né? Roubos, furtos, enfim. Fogo, né? O fogo descontrolado é o incêndio, né? E nós temos situações bem tristes agora, recentes, na história recente do Brasil, né? E fora também. Água não só decorrente de alagamentos, mas também de uma instalação hidráulica, né, com problemas, que precisa de manutenção. Pestes e pragas, e eles são bem degradantes, sim, especialmente o cupim, em acervos de papel. A gente já vai ver as materialidades também que nós temos
É bem importante pensar as materialidades, entender o comportamento. Poluentes e contaminantes são 3 tipos, então a gente trabalha muito com poluentes por contato, fitas durex em papéis, por exemplo, vão degradar, vão gerar todo um processo químico de degradação. Poluentes aerotransportados, que estão nas atmosferas também, que são diversos, que podem ser analisados. E também poluentes intrínsecos, né, que são decorrentes da fabricação dos objetos. Luz é bem importante, assim como os 2 agentes seguintes, né, temperatura incorreta e umidade relativa incorreta, porque são agentes que estão no ambiente e que eu preciso controlar. Níveis de luminância, a gente já vai falar um pouco sobre isso também, como monitorar e como entender que alguns objetos eles vão suportar 1 hora de exposição ou 1 dia de exposição e vão permanecer por 2 anos na reserva técnica com determinada temperatura constante, umidade relativa constante e sem nenhuma luz. Né? Isso nós temos dados sobre esses objetos. Então, é necessário conhecer. E a dissociação, que se refere muito a essa informação que não encontrou seu objeto, que se perdeu. Né? E ela pode acontecer na exposição, pode acontecer por falta de um inventário completo. É esse agente físico, né? Que não se refere à materialidade. As camadas que eu falei para vocês, né? No centro nós temos aqui o objeto, as coleções, né? Vamos pensar. O acondicionamento, né? Que são esses invólucros diversos, inertes, né? Que não interagem quimicamente com os objetos, que protegem, né? O armazenamento, os mobiliários também protegem contra a umidade relativa instável, temperatura instável, contra agentes biológicos, contra poluentes, protegem. Né? As salas, galerias e reservas técnicas, que também nos protegem o objeto. E o edifício nessa camada em amarelo, que é esse grande filtro que nós temos. E vamos pensar que existe um outro conceito cunhado pela Francisa Toledo, né, pesquisadora da área da conservação, que nos fala sobre conservação passiva. Ou seja, é uma noção de que o edifício bem pensado, com um bom layout nas reservas, uma boa estrutura arquitetônica, com sistema de iluminação adequado, com espessuras de parede também adequada, a reserva numa orientação solar que não sobrecarregue de calor, que eu tenha ventilação cruzada e higiênica, ele cumpre o seu papel de conservar. Então, ele está sempre sendo testado. Então, por isso é difícil, ele nos protege também, né, em relação a esses aspectos e ao entorno, à região. Os estudos de conservação preventiva vão até a região da bacia do rio determinado. Então, a gente pode ir fazer análises e pensar como isso vai interferir no nosso cotidiano, né, e pode interferir em prazos não tão longos como a gente imagina. Essas camadas foram definidas também pelo Canadian, que eu falei para vocês. O que está na gênese das questões da conservação em museus? Pois são os 2 âmbitos centrais, né, da conservação, da perspectiva de museólogos, arquivistas, bibliotecários, né, e também dos outros profissionais que atuam. Né? A caracterização e compreensão dos materiais, estudos de materialidade, estudos contínuos de materialidade, porque essa compreensão sobre os materiais vai se transformando. Como a ciência se transforma, esse conhecimento também se transforma. Então, preciso me atualizar, é preciso chamar os profissionais, firmar as parcerias com a universidade, né? A gente está sempre tentando atuar no máximo que a gente consegue, né? Que o nosso tempo nos possibilita. E a análise da eficácia dos invólucros de proteção que eu mostrei para vocês, né? Que caracterizam os microambientes, né? Que diferem... essa noção de microambiente difere de microclima. Né? Microclima que a gente diz assim, se eu colocar um documento acondicionado num saco plástico, eu vou criar um microclima, provavelmente, né? A médio e longo prazo de umidade, enfim, esse
esse documento pode se degradar por conta disso, né? Se eu tiver uma flutuação de umidade relativa num ambiente, eu tenho um microclima, né, e a determinada temperatura que pode degradar e degrada em pouco tempo. Se eu tiver uma incidência de luz solar, né, incidência de sol direto no ambiente, a degradação pode ser em horas, né, de um dia para o outro, se essa incidência for contínua. Agora, os microambientes são muitos. Tem um professor chamado Andrea Cavicchioli, da USP, que define essa noção. Num artigo também bem interessante. Quem tiver interesse, me mande um e-mail, eu encaminho. Esse documento está publicado nos Anais do Museu Paulista, para quem tiver maior interesse. Então, assim, materialidade e eficácia dos invólucros. Essa é a gênese, a ontologia da conservação em museus. A conservação passiva, que eu comentei com vocês, né? Aqui o exemplo do APERS, né? O Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Quem conhece, um projeto do início do século XX, 1910, né? Foi um projeto um pouco mais longo. Ele é todo pensado para abrigar documentos. Então, essas estruturas distantes são de concreto. O piso, aqui é uma granitina, que é um piso ideal assim, para um cimento queimado. E todo o piso vazado nos andares superiores, ele possibilita uma circulação de ar. Então, esse piso vazado metálico, ele também foi pensado para isso, né? Lá em cima, no último andar, nós temos um exaustor. Então, suga esse ar quente, o ar quente é leve, ele sobe, né? Então, ele é sugado e é feita uma higiene, né? Uma ventilação, uma higienização de ar nesse espaço. Então, o concreto possibilita que o ataque biológico, em princípio, não ocorra, não tenha que madeira, né? A celulose, que é o que o cupim, que é devastador, extremamente devastador, ele procura. Então, alguma descrição breve aqui, as características da parede, chega até 1,5 m a espessura da parede, né? O revestimento que eu falei de cimento, né? Ferro, as estantes, e essas estruturas vazadas como o piso. É um bem tombado, então está na perspectiva da conservação passiva, né? Que foi a Francisa Toledo que definiu esse termo. Ambiente e objeto documento. Então, nós temos à direita, eu tenho que atualizar esse exemplo, né? Porque é um exemplo que eu uso, mas ele é muito bom, essa foto da direita. É um livro, foi um projeto de extensão já tem bastante tempo, tem 10 anos, eu acho. E a devastação que a gente olha, vocês podem me perguntar e devem me perguntar onde é que ele estava guardado. Se eu bater o olho, muitos de vocês vão bater o olho e vão identificar, isso aqui é cupim com certeza, né? Esse tipo de degradação, tem o corpinho do cupim aqui em larva, eu já vou explicar melhor, mas vocês deveriam me perguntar assim, onde é que ele estava guardado? Né? Ele estava guardado posso dizer para vocês, numa garagem, um espaço extremamente úmido. E aí chegou para a Associação Rio Grandense de Imprensa, né, nos chamou, a gente firmou uma parceria para organizar e também identificar esses processos. E aqui à esquerda, uma imagem bem antiga, já não é mais assim uma reserva do Museu Júlio de Castilhos, lá em 2010, uma estante metálica de aço e algumas armas que estão colocadas aqui, protegidas com TNT. Tá? Não tem a ver com esse livro, né? Eu não tinha uma imagem desse espaço ainda, mas eu coloquei uma outra imagem para pensar o seguinte. Em princípio, eu não sei, são lanças, são espadas. Aqui nós temos um quadro, um tríptico lindíssimo de madeira entalhada, com fotos. Ele é super bonito, esse quadro, e ele está acomodado aqui, né? Ele não está ainda, talvez estivesse no chão, não sei. E aqui uma mesa de trabalho. Então, vamos pensar que tudo nesse ambiente, ele não nos traz uma organização visual. Eu preciso ter uma organização visual também. As reservas, elas não mais se organizam em bidimensionais e tridimensionais, mas elas se organizam, sim, por tipologia e por materialidade. Ou seja, os orgânicos, né, esse grande grupo que eu já vou explicar, e os inorgânicos separados, né? Da maneira que eu consegui organizar dentro do espaço que eu disponho. Então, aqui tem uma certa mistura de funções, né? Tem uma certa desorganização.
já não funciona mais assim, está muito bem organizado, o museu tem um trabalho excelente, né? E a frase do Aloysio, que é bem importante, né, para nós no patrimônio, a gente está quase há 30 anos no patrimônio, né? A gente diz assim, a gente só preserva o que a gente ama, né? A gente só ama o que se conhece, eu preciso conhecer, né? Preciso saber o que é, de onde veio. Tá bem rápido esse parágrafo, está num caderno do LACICOR, Laboratório de Ciência da Conservação da Federal de Minas, que diz o seguinte, né? Eu tenho um mofo num objeto documento, tá? Que indica um problema de umidade, assim, tá? Primeiro, bom, isso tá ok. Eu preciso formular hipóteses do que está acontecendo. Ah, eu tenho uma má circulação do ar, ou eu tenho uma transmissão de umidade da parede, né? Eu tenho uma superfície que possibilita a condensação, né? Que é um processo que eu já vou explicar. Quando tem uma superfície fria e um ar quente bate, eu gero a condensação. Se o meu ar tiver numa condição também que eu já explico para vocês, naquele limite, né, da umidade absoluta para a umidade relativa. Tem pessoas circulando na reserva ou tem uma combinação desses fatores? Então, o princípio para vocês, para todos nós, né, que atuamos com museus ou acervos, não só em museus, é formular hipóteses. E a partir daí eu vou chamar os profissionais, eu vou firmar os convênios, eu vou montar um projeto de captação de recursos, ou eu vou conseguir resolver um problema com a minha equipe. Às vezes a equipe, né, eu sozinha, mais uma pessoa. Então, assim, esse é o princípio, né, a formulação de boas hipóteses e boas perguntas. Né? A segurança de acervos, ela se refere a 4 âmbitos centrais, tá? Tanto o roubo, vandalismo, nessa imagem da esquerda acima, o âmbito da infestação de pragas, que eu posso ter e devo ter um planejamento, um plano contra a infestação de pragas, é possível definir. Se refere a enchentes, né, ao agente água e ao agente fogo também. Aqui, a parte central da aula de hoje, gente. Se vocês entenderem isso, eu estou com a missão cumprida, né, que é trabalhar com as materialidades, né, no âmbito da conservação. Então, já vou definir. Os orgânicos, né, que é a esquerda, eu já vou falar desses exemplos, eles têm carbono. Eu ia falar celulose também, algum deles eu vou explicar. Mas eles têm carbono na sua composição. Nem todos os materiais, elementos que têm carbono têm comportamento orgânico. Existem exceções que eu também vou falar. Mas basicamente isso, eles têm origem tanto animal quanto vegetal e possuem carbono. Tem os celulósicos e os não celulósicos. Tá? A gente já vai ver com mais atenção isso. Os inorgânicos, eles têm origem mineral, não tem carbono, porém, tá? Existem alguns compostos de transição, né, na química, isso é uma definição que vem da química, e que esses compostos, melhor dizendo, eles têm carbono, mas comportamento inorgânico. Por exemplo, o monóxido de carbono, CO, comportamento inorgânico, tem o seu carbono está ali. O CO2, né, que é o nosso conhecido, né, gás carbônico, ele também tem carbono, mas tem comportamento inorgânico. Alguns cianetos, né, uma série de outros compostos que estão nessa transição. Tá? Só para a gente ficar atento a isso, isso pode aparecer uma seleção, né, vocês podem dispor dessa informação também para algum documento. Compostos orgânicos são higroscópicos na sua maioria, eles são extremamente sensíveis ao microclima e a configurações de microambiente, né? A diferença que eu falei para vocês. Aqui um papel, um documento, enfim, sendo recuperado pelo restaurador, né? Que passou provavelmente aqui por degradação de umidade relativa, processos intrínsecos, né? Pelo que a gente está conseguindo ver. Aqui tem uma lista das referências. Aqui abaixo uma obra toda feita em papel com muita cor, né? Uma artista incrível, a Brodskaya, está aqui também descrito, todo é papel. Então, uma incidência de luz acima do que esse papel suporta geraria uma descaracterização dessa, né, diferenciação mínima, essa qualidade toda da obra.
Isso é perda, isso representa perda para o bem cultural. Aqui um conjunto de objetos em couro, né, o Museu do Couro, e o couro ele tem uma característica bem peculiar. Ao mesmo tempo ele precisa ser hidratado, ele sofre muito com a mínima característica de micro-organismos no ar, eles vão parar no couro. Então é comum a gente deixar o couro guardado em algum espaço, sem ventilação, e depois ele está cheio de fungo, assim, depois de um tempo ele vai desenvolver fungo. Isso é comum, pode acontecer. Eu trouxe exemplos. Aqui, essa bem pequenininha, essa foto é uma sala toda em madeira, em marchetaria, um piso extremamente trabalhado, lindíssimo, né? Madeira entalhada nas portas, objetos também com madeira e com têxtil, né? Com tecido. Então, toda essa sala, ela precisa ser fechada, por isso muitas vezes a gente observa uma sala no museu e não pode entrar, não pode circular nem com a pantufa, né? Que é comum, porque ela não suportaria por muito tempo essa visitação, né? As pessoas respirando, sobretudo, essa variação de umidade e temperatura. Aqui embaixo, né, uma indumentária, né, essa ideia de que roupas, tecidos também são fibras, né, na linha do papel, mas extremamente, é um universo enorme, extremamente sensível também. E aqui um objeto em plástico, né, é um leque, tá, com um plástico mais rígido, provavelmente um polipropileno, e essa família dos polímeros, eles são orgânicos, né, eles têm origem no petróleo, que são fósseis, né, têm origem e tem o carbono ali compondo a sua fórmula. Vamos pensar o seguinte em relação ao plástico, que eu queria deixar claro para vocês. O plástico, tanto o polietileno, que é da sacolinha plástica, né, que a gente usa no supermercado, que a gente higieniza agora nesse período de pandemia, quanto o poliestireno, que é o isopor, quanto o polipropileno, que é esse exemplo aqui, né, o plástico mais rígido, né, são superfícies lisas, né, em princípio, menos o poliestireno, que é mais poroso, né, mas esses dois, o etileno e o propileno, eles são bastante suscetíveis a configurar superfícies em que o coronavírus permanece mais tempo. Ele não vai reproduzir, mas ele vai ficar mais tempo, né? Então, superfícies, assim como os inorgânicos que eu já vou falar, que a gente precisa estar atento agora na retomada, na reabertura desses espaços, com a circulação de pessoas, né? Em que ali, entrando em contato com aerossol, né? Se uma pessoa falar sem máscara, essa superfície precisa ser higienizada. Tá? E algumas a gente vai deixar em quarentena, sem higienização nenhuma, deixar respirar um tempo, que eu já vou mostrar para vocês alguns dados sobre o coronavírus. Rapidamente, os inorgânicos, alguns exemplos desde estruturas metálicas, aqui também à direita é um acervo do MUM, Museu de História da Medicina, um museu extremamente rigoroso na organização, trabalho belíssimo aqui em Porto Alegre. Nessa obra ainda do Túlio Pinto tem uma estrutura em vidro, né, e tem a pedra. Então a ideia do vidro, né, sinalizando que é mais uma superfície lisa, suscetível à condensação, em que o coronavírus permanece mais tempo, né, o tema também da fala de hoje. Aqui uma sala que eu trouxe alguns exemplos da arqueologia, né, de peças em cerâmica. A cerâmica mais porosa, em princípio, as superfícies porosas, o coronavírus não permanece tanto tempo, e esse tanto tempo que eu estou falando para vocês é o limite, né, que a gente considera lá desde o início, nas pesquisas de maio, aquele primeira videoaula que eu acabei apresentando de pesquisas daquele período, nós pensávamos em 9 dias de quarentena. Agora a gente tem dados até em torno de 3 dias de permanência do vírus nessas superfícies. Claro que ele se reproduz nas pessoas, né? A preocupação é com as pessoas. Ele não degrada os acervos, né? Mas eu estou antecipando um pouco a nossa questão do final da aula de hoje. Tá? E aqui é o final, os líticos, né? Que estão nos inorgânicos também, são pontas de flecha, em pedra, né? Nós temos períodos de pedras, enfim, então é interessante estudar isso. Esse vídeo que eu coloquei aqui é bem interessante, como eu falei, se alguém quiser
a apresentação está à disposição, podem me solicitar, pedir, enfim. Do acervo do Ferrinho, né, as imagens belíssimas também, o trabalho do Eugênio, assim como fotógrafo, me mandou algumas fotos para eu conseguir colocar aqui e a gente ter alguns dados, né. Então, dos orgânicos, fotografia, um universo riquíssimo de pesquisa, cada um no seu processo, épocas diferentes. A foto, para quem pesquisa acervos fotográficos, é considerada foto na sua matriz, que seria o negativo. A gente tem desde os negativos mais recentes em poliéster, passando por vidro, por nitrato de celulose e acetato de celulose. O nitrato de celulose para base fotográfica e para base fílmica, eles são muito sensíveis, eles podem entrar em combustão de forma automática. Mas aqui a gente tem as fotos reveladas, né? Então, tem processo de revelação que a gente precisa considerar, descaracterização que pode acontecer muito rapidamente também, então são muito sensíveis, higroscópicos, enfim. Tá? E o tecido aqui desse objeto que é lindo também, né, que tem o símbolo, né, da RFFSA, e o tecido também é fibra, ele é higroscópico, a gente sabe que ele vai absorver a umidade do ar. Cada sala tem uma atmosfera, tem um ar, né? A gente analisa essa característica, né? Se eu sair dessa sala onde eu estou, for para o corredor, para outro lugar, eu vou ter um outro ar, com outra umidade relativa, com uma outra umidade absoluta, né? Com outras características. Então, a gente precisa considerar qual é o lugar mais estável para esses objetos, né? Para guarda e para exposição também. Um dado sobre exposição, gente. Segundo o ICRON, né, que eu falei para vocês, o centro lá de Roma, mais de 90% dos objetos no mundo, né, eles têm dados de todos os museus, na África, no Oriente, enfim, quase todos estão em reservas técnicas. E a gente precisa ver mecanismos para expor, para difundir, né, para produzir conhecimento a partir dos objetos. Aqui é direitos inorgânicos, né, então uma placa. O metal, uma questão importante de pensar, que a gente cria umas manias na conservação, né? Não estou olhando para vocês, me desculpe, eu só estou olhando para a apresentação, mas pensando que a gente carrega um ímã, normalmente, para quem trabalha com a conservação, e que, assim, justamente para verificar, é metal mesmo ou é uma resina que tem um aspecto de metal? Então, a gente acaba carregando na bolsa, assim, trena, uma série de instrumentos que nos ajudam. Né? E acima, né, a ideia do concreto, da pedra, né, que mais cerâmico, né, que compunha, né, aquele contexto do ferrinho, da memória dos ferroviários. Né? Então, tudo isso já vai nos comovendo, já vai nos criando relações tanto de significado, simbólicas, que a gente falou bem no início, até as questões de materialidade, né, que a conservação se detém. Os orgânicos celulósicos que eu falei para vocês, eles são os mais sensíveis, né? Que os exemplos são muito pequenininhos, mas está nessa perspectiva de peles. Eu coloquei aqui, cestaria, tapeçaria, adornos, né? Esculturas, móveis com pinturas em tela. Telas são extremamente sensíveis, porque são objetos compostos. Então, a gente tem muitas camadas ali, a gente tem a tela mais recente, até no Renascimento eram pinturas a óleo que levavam mais de um ano para secar, né? Feitas direto na madeira, né? Então, são extremamente sensíveis, né? Tapeçarias são extremamente sensíveis. Então, assim, madeiras, fibras de forma diversa, madeira tem fibra, né? Têxteis também, telas e papéis. Está nesse grupo de celulósicos. Qual é a diferença em relação aos não celulósicos que eu já vou apresentar? Compõe acervos de história e antropologia, normalmente arqueologia também, e eles sofrem, né, têm essa predisposição a sofrer ataque de alguns insetos, aqueles que são xilófagos, né, que buscam a celulose, né, como alimentação. Além disso, eles são muito sensíveis a toda a flutuação de temperatura e umidade, são higroscópicos, enfim. Os não celulósicos, né, estão nesse grupo. Eu tinha falado peles antes, desculpa, tá? Foi um equívoco. As peles estão aqui junto com couros e pergaminhos, não celulósicos, tá? Me perdoem.
o que é importante a gente pensar? Aqui eles estão menos suscetíveis a ataques que eu falei, sobretudo de cupim, né, que é muito devastador muito mais do que a traça, né? As pessoas falam, é a traça. Não, a traça faz alguma degradação, a broca também, né? Mas o cupim se organiza em sociedade, ele tem toda uma forma, o período larval, né, que é o período de ataque, é muito longo, a gente vai de fevereiro a agosto, período de alimentação, então é muito extenso. Aqui a gente tem adornos, né, vestuário também, mas o couro aqui nos interessa muito, pergaminhos e peles também. Mas o couro tem essas características de ter uma hidratação definida em protocolo. Eu preciso saber de quando em quando eu vou hidratar, como vai ser hidratado, e fazer vistorias, se possível, né, uma vez por semana, pelo menos, se eu tiver algum controle que está precisando de ajustes aí na minha reserva técnica. Eu só estou cuidando aqui para ver se ninguém de vocês vai me dizendo que não, eu estou falando demais, né? Já estamos, não se preocupem. O texto que eu deixei aqui para vocês, como eu falei, para quem quiser a apresentação, né, manda um e-mail para memoria.arc.urb.rs@gmail.com, que eu encaminho, daí vocês podem ler é um material bem interessante, assim, que nos traz toda uma forma de pensar. Etapas do monitoramento. O que é o monitoramento ou gerenciamento ambiental? Né? Isso é fundamental, assim, ele se organiza em 4 etapas e eu preciso definir isso tanto para a reserva técnica quanto para a área expositiva. Se eu tiver objetos expostos e que o museu abre, por exemplo, 8 horas por dia, vamos pensar um período assim, que fica aberto, e que eu tenho fluxo de pessoas, agora é diferente, né? Agora a gente vai pensar a pandemia, mas vamos pensar antes da pandemia, né? O que seria a nossa experiência. Eu preciso definir níveis de luminância para alguns objetos. Isso está em tabela que eu vou mostrar para vocês. Está definido 50 lux por tantas horas por dia, por ano, e isso vai gerar um cálculo que vai dizer, bom, aqui, ok, esse objeto vai resistir um tempo de exposição. Na reserva técnica, algumas reservas são extremamente frias, né? A gente entra com casacão, assim, a gente entra, né, super protegido, porque precisa estar fria. Se eu puder não usar o ar-condicionado, melhor, mas eu preciso ter aquela temperatura para os objetos. Eu preciso ter um lugar escuro, normalmente. Mas aí cada conjunto de objetos vai ter a sua característica. Vou trabalhar especialmente com os data loggers. Eu já vou explicar as etapas, mas os data loggers são aqui 2 modelos, né? Eles fazem medição de temperatura e umidade relativa e geram os gráficos que eu posso analisar. Tá? Eu posso ter também, se eu não tiver tanto recurso, termohigrômetro, eu vou criar uma tabela, fazer as anotações por hora, né? Vou ali, anoto, e aí eu gero os gráficos e consigo analisar. Luxímetro, que é um aparelho que tem um sensor, ele me traz os dados de níveis de luminância incidindo nos objetos. É um aparelho também para laudo técnico, tá? Para laudo de courrier. Quando o courrier sai com a obra, viaja, o courrier chega no museu, faz as medições, faz a verificação, não desembala imediatamente o objeto que viajou, né? Porque o objeto precisa se aclimatar dentro da embalagem, depois de 48 horas desembala. Nunca se tem esse tempo, né? Normalmente o objeto chega, já vai para a exposição, enfim, mas são condições que a gente precisa observar, sobretudo quando é muito frágil. As etapas, então, as medições, né, de temperatura, umidade relativa, níveis de luminância em lux, UV, né, eu consigo verificar a radiação ultravioleta também, e poluentes, também posso fazer essa avaliação. Analiso esses dados, se possível, por 1 ano, né, eu vou fazendo análises, mas se eu tiver dados em 1 ano, eu vou conseguir definir formas de controle mais eficazes e sustentáveis, mais baratas, né, que sejam possíveis de manter. Essa ideia sempre de sustentabilidade é o princípio também da conservação preventiva. E vou revisar, claro, né, as estratégias, a metodologia, né, a partir dessa experiência. Tá? Se eu puder optar por
reformas arquitetônicas, eu posso, de repente, abrir mão, né? Melhor não ter ar-condicionado, né? Porque eu precisaria ter em 24 horas, isso gera custo, isso gera preocupação com segurança, enfim, vários aspectos, né? Essa tabela que eu trouxe aqui para vocês está debaixo do ícone, a gente já vai olhar com atenção, e aqui nós temos alguns dados gerais de uma norma brasileira. Tá? A norma que está atualizada, ela tem os dados aqui referente ao número da norma, foi atualizada em 2013, se eu não me engano, tá? Mas tem certinho esses dados. Traz parâmetros assim, no âmbito geral, né, para locais em que eu tenho acervo, em torno de 100 lux, que seria um parâmetro médio para objetos de sensibilidade média, em relação ao que o ícone nos fala, e chegando a 500 lux, né, passando por 200, 500 lux. Aqui o ícone nos diz o seguinte: objetos muito sensíveis, vou começar por eles, tá? Pinturas, que eu falei para vocês, são quadros extremamente sensíveis, tá? Desenhos, o papel, normalmente, né? Alguns muito mais sensíveis, couro, peles, 50 lux. Qual é o cálculo que a gente faz? Quantas horas o meu museu está aberto? 8 horas, está exposto, tá? 8 horas por dia fica exposto à luz. Como é que é essa incidência, tá? 50 lux, não mais do que isso. Aquela penumbra, tá? O nível de luminância é quanto que eu consigo, quanto mais eu me aproximo da fonte luminosa, mais a minha mão fica branca, né? Quanto mais eu me afasto, a minha mão já vai ficando, né, com um nível menor de luminância. 300 dias, né, tirando os feriados e final de semana, segunda-feira, né, final de semana no museu é segunda-feira. Né? E a iluminância, né, que esses dados aqui. Então, 8 horas, os dias e a iluminância, eu chego a 120 mil ou 0,12 megalux hora ano. 120 mil lux hora ano ou 0,12 megalux hora ano para objetos extremamente sensíveis. Tá? Sei que é um monte de informação, alguns de vocês já sabem, né? Outros estão se aproximando, mas a gente vai pensar que o cálculo é o mesmo para moderadamente, pouco sensíveis. É importante pensar que esses dados vão para laudos. Esses dados sinalizam que eu preciso revisar. Esse objeto está sofrendo uma descaracterização, está sofrendo um esmaecimento, está sofrendo um escurecimento. Tá? Nem sempre ele esmaece quando é colorido, né? Ele pode sofrer uma oxidação e ficar mais escuro também. Se é um quadro, enfim, se é uma obra em tecido, enfim. Né? Tudo isso a gente vai aqui. As categorias da temperatura, vocês vão ver, para quem consultar os documentos lá, vale a pena ler, para quem trabalha em acervo, ler os 10 cadernos e as publicações do ICRON, vale a pena. Vai estar descrito 3 categorias de análise de temperatura incorreta. Tá? E aqui eu coloquei para vocês uma parede, né, que tem biodeterioração na pedra, parede externa, e aqui uma loja que reabriu, se eu não me engano, ela reabriu em maio, em que os objetos em couro, né, as bolsas, as pastas... Oi? Alguém quer falar? Não? Os objetos em couro, eles estavam com fungo. E vamos ver o seguinte, danos biológicos acima de 4 graus eu já tenho, tá? E o mofo, ele se torna ativo com 10 graus. É temperatura baixa para nós, né? Tá? Então, os insetos vão se manifestar acima de 10 graus e com 4 graus já tem mofo ativo. Então, aqui não só relação de temperatura, mas de umidade relativa, tá? Microclima. Muito alta, normalmente acarreta vários problemas para a maior parte dos objetos. Muito baixa, ela pode ser benéfica, mas, né, de novo, exceto para tintas. Por isso, pinturas são sensíveis, quadros são sensíveis. E a oscilação é o que nos preocupa, eu preciso evitar a oscilação. Aqui uma tabela que eu não vou me deter, tá? Porque senão a gente vai passar aqui o dia inteiro conversando. Vocês vão me matar, eu quero ouvir vocês, quero conhecer a experiência de vocês. Mas assim, rapidamente, tá? Sensibilidade de alguns objetos, baixa até muito alta.
E aqui embaixo, uma temperatura determinada, sendo que, por exemplo, assim, se eu tiver 60 graus, né, extremamente quente, para baixa sensibilidade, o objeto vai durar em torno de 4 anos. Para muito, isso eu tenho uma umidade de 50%, tá? Eu sempre vou fixar ou a temperatura e vou avaliar a umidade, ou eu vou fixar aqui umidade relativa, 50%, sendo que a gente tem muito 70%, passa de 70% e tal. E aí vou analisar a temperatura. Vejam que muito alta, o objeto não vai aguentar 2 meses, uma temperatura de 60 graus. Vamos pegar uma média aqui, 25 graus, né? Quando a gente tem climas agradáveis, em torno de 500 anos a previsão para muito sensível, né? E 15 anos, que é pouco, né, gente? Com 50% de umidade em objetos de muito, né, muito sensíveis, perdão. Tá? Então, são cálculos que também estão colocados lá nesse documento que eu falei para vocês, num dos cadernos lá publicado. Umidade relativa, estou passando um semestre em 1h30, tá, gente? Então, fiquem, não se dispersem, né? Não se dispersem no sentido assim, não se sobrecarreguem, né? Fixem onde vocês têm mais interesse. Rapidamente, umidade relativa e objetos mais vulneráveis, né? Couro, né? Sempre, né? Os têxteis, e aí um universo enorme, né? Trabalhar com tecido é extremamente rico. Papel, cestarias, né? Vidro. O vidro também é sensível, tá? Nesses objetos que a gente vai olhar agora do coronavírus, tá? E não afeta, sobretudo, inorgânicos, tá? Corrosão de metal, exceto os preciosos, não vão sofrer tanto, né? Ou não vão sofrer com a variação. E danos mecânicos que eu posso ter. Vamos pensar o seguinte, rapidamente. O objeto, digamos, de papel ou um tecido, ele vai expandir até um limite, né? E depois ele vai se contrair, se tiver, por exemplo, num clima de Goiânia, Brasília, né, extremamente seco, né? Contrair até um limite também. Mais do que isso, ele vai se romper, porque são fibras, não? Então, ele aguenta até um limite. Aqui alguns exemplos de poluentes, gente, já estamos avançando. Atmosféricos, com a presença de enxofre na sala, aqui um objeto em prata, né? Silver plated, tá? Tá aqui a descrição. Atmosféricos, essa capa de couro, né? Degradação vermelha, que chama, decorrente do dióxido de sulfuro em couro curtido vegetal. Aqui por contato em moedas que estão guardadas ou expostas em vitrine de carvalho, madeira carvalho, gera degradação por contato, né? Estou ali não só com outro objeto, mas com o armazenamento incorreto. E as tintas ferrogálicas, né? Que elas estão intrínsecas ao objeto, né? O documento foi escrito, né, com a tinta ferrogálica, então essa escrita faz parte do documento, né? Não é só a fabricação do papel. Então, é intrínseco nesse sentido, né? Que a gente vai guardar com o patrimônio é o documento. Né? Os instrumentos centrais da conservação preventiva, sim, estudo de materiais permanente, como eu falei, né, que está no âmbito da ciência do patrimônio, os planos de segurança, de emergência. Normalmente vocês não vão encontrar publicados planos de segurança por uma questão de segurança, né? Os museus publicam uma parte só, não publicam tudo, né? Porque tem questões que são, enfim, é o conhecimento só do museu mesmo. De infestação contra pragas, não? E os programas, né? O REORG é um dos programas que foi desenvolvido pelo ICRO e pelo CCI, que reorganiza em pouquíssimo tempo, até 3 meses, reservas técnicas assim que estão naquele caos, né, que precisam ser repensadas. Então é um programa bem interessante. A gente experimentou aqui no Rio Grande do Sul com o Museu Júlio de Castilhos, foi uma parceria ótima, assim, de exercício e de qualidade do espaço também das reservas do museu. E o diagnóstico, né? Preciso fazer esse diagnóstico e desenvolver o olhar. Vocês precisam ter um olhar atento, sensível, né? O que eu vou olhar aqui nesse espaço? Onde é que estão os objetos?
né? O que são esses objetos? Qual é a materialidade? Né? E aí nós vamos, então, Paola, Eugênio, me puxem a orelha. A gente está quase, tá, gente? Agora, coronavírus, tá? Essa pesquisa eu iniciei logo que a gente entrou em quarentena, na URGS foi 15 de março, né? Uma semana depois eu comecei a reunir tudo que foi publicado e buscar os jornais de origem, né? Então, saiu uma publicação, o New Journal Medicine do Reino Unido. Então, eu ia lá buscava, né, para tentar reunir mesmo a informação de origem. Higiene e higienização, tá? É importante separar, né, o que é. Então, limpeza é remoção de sujidades. Aquilo que a gente pega um papel, por exemplo, vamos pegar o exemplo do papel, todos os acervos têm papel, né? Praticamente, assim, né? Tem obras de arte, tem documentos, enfim. Eu tiro as sujidades para que aquilo não se torne ácido, não acidifique, enfim, resíduos que possam estar ali visíveis, tá? Não uso nenhuma química. Se for química, eu vou chamar um restaurador e vou fazer uma limpeza química, ok. A desinfecção é um outro conceito, né? Eu vou tirar micro-organismos que são remanescentes nessa superfície. Desinfecção é diferente de desinfestação. A desinfecção poderia compreender uma lógica, né, uma notação técnica em relação ao coronavírus. Não para os acervos, porque ele não vai degradar os acervos, assim como os biológicos que a gente conhece, cupim, a traça que eu falei, a broca, que é um estudo que a gente não desenvolveu aqui nessa aula, mas tudo bem, a gente pode trabalhar em outro dia. Ele vai permanecer em algumas superfícies lisas, que são suscetíveis à condensação, mais uma característica, tá? Sobretudo vidros, metais e plásticos mais rígidos, e aí nessas superfícies eles podem contaminar as pessoas. A pessoa vai desprevenida, toca, né? A pessoa está naquele ambiente, tem aerossóis, né? Estão falando, alguém espirrou, enfim, e aí tu tem um ambiente também que pode estar, né? Isso vai de alguma maneira contaminar, mas não é uma contaminação, ele vai permanecer ali, ele não vai se desenvolver. Então, preciso estar atenta a isso. Isso são conceitos, limpeza e desinfecção no âmbito do que a gente chama de higienização de acervos. Tá? Dados de primeiros socorros, isso foi publicado, que fala assim, bom, objetos contaminados, qual é o princípio? Eu vou deixar esses objetos em quarentena. Não vou colocar química. Química, sem nenhum cuidado, ela pode degradar em pouquíssimo tempo. Então, quarentena num lugar arejado, se possível. Se o ambiente está, digamos, tem uma possibilidade de estar contaminado, o ambiente vai ficar em quarentena, se eu conseguir. Tá? Então, essa ideia, eu deixo o objeto numa estante aberta, numa mesa, lugar que eu possa arejar por um tempo. Quanto tempo? Lá em maio, né, porque agora a gente já está em julho, né, cada semana tem novas publicações, eu trouxe algumas novas aqui. Lá em maio eu te falava até 9 dias como um parâmetro, em que foram verificados a permanência do coronavírus em metais, sobretudo, né, vidros e plástico, em outras superfícies. Então, até 9 dias era um parâmetro, tá? 9 dias, depois tira, né? Devolve para a reserva, para a área de exposição. A gente vai falar de reabertura também. Tá? Então, espaços que já têm um risco chamado secundários, né? Pelo ICON, né? Que são aqueles riscos que eu falei antes, né? Os 10 agentes né? Que trazem riscos, eles vão ter uma análise mais cuidadosa. Eu tenho infestação de pragas aqui e tal, como é que eu vou manejar isso? Tá? E as pessoas com EPI, equipamentos de proteção individual. Então, aqui uma pessoa bem protegida, fazendo uma higienização numa mesa de higienização. As PFFs, né, que são essas máscaras com filtro, né, que vão nos proteger cada uma no seu nível, tal. Elas estão definidas em normas. Eu vou passar bem rapidamente isso, tá? Então, aqui tem uma norma 6, que define esse uso. Aqui uma imagem do Get, também, Get Majors, né? Que traz uma pessoa, né? Essa senhora está higienizando uma área expositiva. Bom, dados também do ICON. Como é feita a higienização? Tá? Em princípio seco,
úmido, áreas externas, aqui tem duas imagens, né? Uma pessoa higienizando isso em frente à Catedral de Milão, né? Foi publicado, e aqui é no Met, né? O Metropolitan. Bom, interno e externo também uma relação que a gente poderia falar de uma forma mais longa, mas não vou massacrá-los. Vamos pensar assim, a gente vai manter aquele princípio de higienização que nós já tínhamos, sendo que se nós tivermos a suspeita de uma contaminação, eu vou deixar em quarentena. Tá? E aqueles 9 dias e depois retomo a higienização que está prevista lá em protocolos que vocês já têm, enfim. Tá? Esses aqui são os dados, né, do New England Journal of Medicine, lá de março. Tá? São duas tabelas que eu já vou falar. Então, assim, esses parâmetros que eu falei para vocês, superfícies como plástico até 9 dias, e papel, né, que nós temos em torno de 4 a 5 dias de quarentena, quando há suspeita de contaminação. Tá? Ficou ali a permanência do coronavírus para que, né, a gente não sofra esse risco, né, de ser contaminado. As maçanetas, claro, né, com uma higienização contínua, se tiver reabertura do museu, da biblioteca, enfim. E aqui, assim, metodologia, concentração em materiais, tá? Isolamento, quarentena, sobretudo para aquilo que é sensível, né? Papel, livro, objetos pequenos que eu possa perder. Então, quarentena é a opção. Né? Sabão líquido, posso usar em metais e madeiras, em madeiras entalhadas, em marchetaria, não vou usar álcool, tá? Não combina, pode degradar em pouquíssimo tempo. E álcool é possível em alguns metais e pedras, tá? Mas isso se for liberado pela pessoa responsável. Ah, eu posso usar, isso não vai degradar, tá? Isso está publicado lá. Depois disso, saiu uma pesquisa, eu trouxe só a capa, né? O primeiro é um arquivo bem pequenininho, vocês vão achar fácil na internet. Nessa empresa, é uma empresa privada que faz pesquisa para museus, para bibliotecas, né? É um instituto, né, que presta serviços para bibliotecas e museus. Aqui, rapidamente, o que eles fizeram? Eles inocularam o vírus nesses objetos aqui. Então, aqui, capas duras de livros, livro de capa dura, é o papel comum, né, o miolo do livro, o papel. Aqui também, né? Então, assim, não, aqui, aquele livro de bolso que a gente tem, sabe, o brochura. Então, capa dura, brochura, o papel comum, superfícies que tem plástico, né? Então, o livro plastificado e aquela proteção do DVD, a capinha do DVD, tá? Então, isso recebeu o coronavírus e nas tabelas, esse é um artigo de 4 ou 5 páginas, permaneceu por 3 dias. Depois já não tinha mais o vírus ativo nessa superfície. Então, foi feito em laboratório e tal. Então, é uma pesquisa bem mais atual, que pode ser bem interessante. Né? Opa, acho que eu voltei. Bom. Tá. Esse aqui foi, em 22 de maio, foi feito esse webinário pelo ICRON. Então, várias pessoas apresentaram e eu trouxe uma delas, assim, que é bem importante, a Rebecca Kennedy, que é essa pessoa de uma fundação também privada, Curai Collections Care, tá? E eu vou mostrar para vocês, né, fiz uma tradução dessa apresentação dela, da proposta de retorno às atividades. Tá? Então, assim, ela mostrou algumas ações no Smithsonian, tá aqui a pessoa, fala assim, bom, tá, o que eu preciso trabalhar? Qual é o princípio? Capacidade da minha equipe, se eu tenho equipe, né, eu vou reabrir o espaço. E recursos que eu tenho, né, não só recursos, né, pessoas, mas dinheiro que eu tenho, o que eu tenho no meu museu, para reentrada, que foi chamado. Então, eu preciso ativar, ativação e análise da situação. Isso tem uma tabela que eu já vou mostrar que eu fiz a tradução. Tá? Estabilizar esse espaço e aí planejar a reabertura. Então, as coisas não são feitas tão rapidamente. Né? Tá? Eu preciso ter uma força-tarefa, uma equipe montada, enfim. Estou acabando, tá? Cenários de reabertura. Ela descreveu vários cenários, esse é um documento bem extenso. Então, se vocês entrarem na Fundação Curai, LLC,
é de Los Angeles, eu não tenho certeza, mas é dos Estados Unidos, vocês vão localizar esse documento. Então, está lá, descrito em inglês, ok. Cenário 1, equipe de operações. Tá? O que vai fazer? Quais são as responsabilidades? E qual é o gatilho? O governo estadual, o governo municipal liberou, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está trabalhando com as bandeiras, né? É bandeira vermelha, agora é bandeira laranja, por exemplo. Não é a nossa situação atual em Porto Alegre, né? Mas tem uma situação de gatilho fora do museu, aí eu vou considerar esse cenário, ativar essas equipes e trabalhar com, bom, reabertura, o que eu preciso? De acesso, saúde, segurança e comunicação. Tá? Antes da reabertura, estabilizar empréstimos, aquisições, no caso, sobretudo de bibliotecas, enfim. Dia de reabertura, recursos de apoio que eu vou precisar fiscalizar as pessoas que estão ingressando na biblioteca ou no museu, por exemplo, né, público, deixar bem sinalizado e dizer, ó, gente, mostrar os protocolos de uma maneira didática, né, mais rápida. Ativar outros cenários aqui também que ela coloca vários, só coloquei esses para ter uma ideia, assim. E o tempo que eu preciso, por exemplo, se eu tenho um gatilho estadual que libera, ou que tem algumas restrições, 5 a 10 dias úteis para ativar e para reabrir. Eu achei muito organizado, isso foi um documento assim que a gente acabou aproveitando num curso também, eu ministrei uns 2 ou 3 cursos nesse período, e que nos ajuda a organizar bem a nossa realidade, né? Reabertura parcial, enfim, né? E aqueles cálculos que a gente faz de quantas pessoas, lotação, na área de exposição, né? Lixeiras específicas, ventilação cruzada, eu posso ter? Nem sempre eu tenho ventilação cruzada, não tenho uma estrutura, né? Pode acontecer, então eu tenho que saber o que eu tenho, tá? A minha realidade, né? Tá? E aqui alguns exemplos bem finalzinhos, gente. 1 minutinho já fecho e a gente vai para as perguntas e comentários. Achei bem interessante também, né? Trouxe The Art Newspaper. Aqui são as pessoas com fitas, né? Essas 3 meninas estão com fitas, fazendo um exercício mais pedagógico, mais lúdico, né? E que elas exercitam distanciamento, claro, um espaço enorme, né? Do museu e tal. Aqui, né, provavelmente mãe e filha, filho, enfim, estão visitando, estão protegidos, né, usando EPI. Aqui nós temos o acesso ao áudio guia, que é diferente da audiodescrição, né, pelo celular. A pessoa acessa ali um QR Code, né, uma informação, e usa o seu celular, não usa nenhum equipamento do museu. E aqui, o último slide, prometo. Que são os recursos táteis, né? Existem as galerias táteis para fruição de pessoas com deficiência, né? Os cegos ou baixa visão. E que, como a gente vai fazer isso, né? Essa é uma das questões que eu ainda estou pensando. A acessibilidade é um tema que eu pesquiso também. Então, coloco para vocês como provocação. As pessoas, em princípio, não vão tocar, né? A superfície vai ficar. Como é que eu vou explorar os recursos de áudio? Então, é um momento para a gente repensar também, levar para o público a discussão do coronavírus, não ficar restrito, não nos sobrecarregar e criar essa corresponsabilidade. Eu agradeço a atenção, desculpa se eu falei demais, eu estou saindo daqui e estou voltando aqui para a gente abrir um debate. Muito obrigada. Excelente.